Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 19 de março de 2025. Jesus foi ao inferno? O que diz a antiga crença cristã? Parte 2. A descida de Jesus ao inferno faz parte da tradição cristã, embora de forma não unânime, desde o segundo século. De acordo com essa crença, após a morte por crucifixão e antes de sua ressurreição, ele teria ido a este lugar mítico e libertado os mortos que ali estariam. Por este entendimento, anteriormente a isso todos os que haviam morrido estavam nesse local. Somente após essa descida de Jesus é que houve a reorganização do espaço pós-vida para que apenas os maus fossem ao inferno. Mas toda essa interpretação é cheia de camadas. Incorpora a tradição judaica, as mitologias grega e romana, textos bíblicos, uma oração de origem milenar, o credo repetido em missas e cultos cristãos, escritos apócrifos. E carrega nuances inclusive sobre a definição de inferno. A origem desta narrativa provavelmente remonta à segunda ou terceira geração dos seguidores de Jesus, aqueles que não o conheceram em vida, portanto. Segundo pesquisadores, os primeiros seguidores não se preocupavam com o pós-morte, pois acreditavam que a volta triunfal de Jesus para instituir o prometido reino de Deus ocorreria ainda com eles vivos. A crença no pós-morte como algo individual, ir para o céu ou para o inferno, se tornou mais forte a partir do século II, afirma a BBC News Brasil o teólogo e cientista da religião Marcelo da Silva Carneiro, pesquisador do cristianismo primitivo e professor na Universidade Metodista de São Paulo, UMESP. Isso aconteceu porque os primeiros cristãos, no século I, tinham a firme crença de que a volta de Jesus seria imediata e mundial, ou seja, eles nem chegariam a morrer. Mas isso não aconteceu. As gerações foram passando e os cristãos precisaram ajustar seu discurso sobre o fim, se não cairiam em descrédito, acrescenta ele. A solução foi desenvolver a crença sobre o céu e o inferno, como lugares para onde a pessoa iria após a morte. O Evangelho de Nicodemos, a mais detalhada e completa fonte dessa narrativa, é um texto conhecido como Evangelho de Nicodemos, um texto apócrifo que leva esse nome porque supostamente teria sido redigido por um personagem contemporâneo de Jesus, o fariseu Nicodemos, que o teria defendido no julgamento e se encarregado de sepultá-lo. Sabe-se, contudo, que a redação do texto é posterior. No livro Evangelhos Apócrifos Gregos e Latinos, uma edição traduzida e comentada pelo professor Frederico Lourenço, da Universidade de Coimbra, afirma-se que não é possível datar com segurança este documento, mas que provavelmente ele foi composto entre os séculos IV e V. Contudo, antes de merecer o registro, era uma história que circulava. A origem do relato é incerta, mas tudo indica que o texto registra crenças comuns aos primeiros cristãos, de que Jesus teria libertado todos os mortos do inferno, diz Carneiro. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec esclarece sobre a origem da doutrina das penas eternas. 1. A crença na eternidade das penas perde a cada dia tanto terreno que, sem ser profeta, se pode prever seu fim próximo. Ela foi combatida por argumentos tão poderosos e tão peremptórios que parece quase supérfluo ocupar-se dela doravante, e que basta deixá-la extinguir-se. No entanto, não se pode dissimular que, por mais caduca que esteja, ainda constitui o ponto de reunião dos adversários das ideias novas, aquele que eles defendem com mais obstinação, porque é um dos lados mais vulneráveis e eles preveem as consequências de sua queda. Deste ponto de vista, esta questão merece um exame sério. A doutrina das penas eternas, como a do inferno material, teve sua razão de ser, enquanto esse temor podia ser um freio para os homens pouco avançados intelectual e moralmente.
Assim como teriam ficado apenas pouco ou nada impressionados pela ideia de penas morais, não teriam ficado mais impressionados pela de penas temporais, nem mesmo teriam compreendido a justiça das penas graduais e proporcionais, porque não estavam aptos a apreender as nuances muitas vezes delicadas do bem e do mal, nem o valor relativo das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Quanto mais próximos os homens estão do estado primitivo, mais são materiais, o senso moral é o que nele se desenvolve mais tardiamente. Por esta mesma razão, só podem fazer uma ideia muito imperfeita de Deus e de seus atributos, e uma ideia não menos vaga da vida futura. Identificam em Deus a sua própria natureza, é para eles um soberano absoluto, tanto mais temível quanto invisível, como um monarca déspota que, oculto em seu palácio, nunca se mostra aos súditos. Ele é poderoso somente por sua força material, pois eles não compreendem o poder moral, veem-no apenas armado com o raio, ou no meio dos relâmpagos e das tempestades, semeando a sua passagem ruína e desolação, segundo o exemplo dos guerreiros invencíveis. Um Deus de brandura e de misericórdia não seria um Deus, mas um ser fraco que não poderia fazer-se obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, não tinham nada contrário à ideia que eles faziam de Deus, nada que repugnasse a sua razão. Eles mesmos implacáveis em seus ressentimentos, cruéis com os inimigos, sem compaixão pelos vencidos, Deus, que lhes era superior, devia ser ainda mais terrível. Para tais homens, precisava-se de crenças religiosas assimiláveis à sua natureza ainda rude. Uma religião completamente espiritual, toda de amor e caridade, não se podia aliar com a brutalidade dos costumes e das paixões. Portanto, não censuremos Moisés por sua legislação draconiana, que mal bastava para conter seu povo indócil, nem por ter feito de Deus um Deus vingativo. Precisava-se disso naquela época, a doce doutrina de Jesus não teria encontrado eco e teria sido impotente. À medida que o espírito se desenvolveu, o véu material dissipou-se pouco a pouco, e os homens tornaram-se mais aptos a compreender as coisas espirituais, mas isso aconteceu apenas gradualmente. Quando Jesus veio, pôde anunciar um Deus clemente, falar de seu reino que não é deste mundo, e dizer aos homens: amai-vos uns aos outros, fazei o bem aos que vos odeiam, ao passo que os antigos diziam, olho por olho, dente por dente. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Eram almas recém-criadas e encarnadas. Se assim era, Deus teria então criado no tempo de Jesus almas mais avançadas do que no tempo de Moisés. Mas, então, o que teria acontecido a estas últimas? Teriam permanecido durante a eternidade no embrutecimento? O simples bom senso repele essa suposição. Não, eram as mesmas almas que, depois de terem vivido sob o império da lei mosaica, tinham, ao longo de várias existências, adquirido um desenvolvimento suficiente para compreender uma doutrina mais elevada, e que hoje estão suficientemente avançadas para receber um ensinamento ainda mais completo. No entanto, o Cristo não pôde revelar a seus contemporâneos todos os mistérios do futuro, ele mesmo disse: teria ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não as compreenderíeis, é por isso que vos falo por parábolas. Sobre tudo o que se refere à moral, ou seja, os deveres de homem para homem, ele foi muito explícito, porque, tocando na corda sensível da vida material, ele sabia ser compreendido. Sobre os outros pontos, ele se limita a semear, sob forma alegórica, os germes do que deverá ser desenvolvido mais tarde. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de março de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.